Bem, a gente vai dar continuidade, né? Eu não vou já vou me apresentar, né? Porque o pastor falou, mas meu nome é Soraya, também sou membro da casa, voluntária, casada com o Fábio, que está lá fora também, tomando conta. Meus filhos são Eike e Laura. Hoje a gente vai dar continuidade, eu estou um pouco rouca, mas eu espero que não atrapalhe. Hoje a gente vai dar continuidade no livro de Filipenses, né? Nós já falamos do capítulo 1 e 2 e hoje a gente vai para o 3º. E Filipenses a gente conhece como a carta da alegria, né? É onde o apóstolo Paulo mais fala: alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez, alegrem-se. Aí eu vou fazer uma recapitulação dos outros capítulos, do que já foi dado, só para a gente entrar no capítulo 3, tá bom? Filipenses, a igreja de Filipos, foi a porta de entrada do Evangelho de Cristo na Europa. Então, ela começou, a igreja de Filipos, ela começou lá em Atos 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É ali que começa a implantação da igreja de Filipos. Essa igreja começou na casa de Lídia. Lídia, ela era uma comerciante ali da região de Filipos, ali. E ela e sua casa, ela já tinha uma tendência para o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Ela já adorava o nosso Deus. Mas ela não conhecia o Cristo, né? O que veio. Então Paulo apresentou Cristo para ela e a sua casa se converteram ao cristianismo. Então ali não tinha nenhuma sinagoga, não tinha nada assim ainda. Então começou a primeira sinagoga, né? De lá foi na casa de Lídia. E a região de Filipos era uma região da Macedônia, mas era uma colônia romana. Era forte no comércio de tecidos púrpura e a língua falada era o latim. Uma curiosidade, a palavra alegria e os seus sinônimos e nuances aparecem 14 vezes no livro da carta aos Filipenses. A ida de Paulo para Filipos. Paulo não queria ir para a região da Macedônia, ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo interferiu e mandou ele para Filipos. Isso também está lá em Atos 16. Paulo e Silas são presos e louvam ao Senhor durante a noite. Isso aconteceu lá em Filipos, quando eles foram presos lá, que a gente vê muito na imagem dos dois presos, algemados e louvando ao Senhor. Foi lá em Filipos também que isso aconteceu durante a madrugada, à noite, meia-noite. E lá também que houve a conversão de um guarda da prisão. Um dos carcereiros converteu e a família do carcereiro também converteu. Então ali eu acredito que nesse momento Paulo viu a oportunidade, falou: opa, agora eu entendi por que eu vim para cá. Eu vim para introduzir aqui nessa região o Evangelho de Cristo. E até chegar nessa situação, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele está preso. E mesmo assim ele fala com o povo: alegre-se, alegre-se. Ele está mandando uma carta, preso, e não esmoreceu, não perdeu a fé, não desanimou, né? E aí aqui eu coloquei um resumo, né? Porque a carta aos Filipenses foi escrita aproximadamente em 62 depois de Cristo. Ou seja, Paulo já estava aí na ativa, já tinha recebido o chamado, né? Quando no caminho dele para Damasco, até aí já tem aproximadamente 30 anos. Então, 30 anos está resumido aqui, né? Tem muita coisa que a Bíblia não traz, né? Como João disse, assim como para Jesus e para os apóstolos também, não caberia nos livros do mundo inteiro tudo que foi feito, todos os milagres, né? Então, Paulo começa sendo perseguido em Damasco, ele recebe o Senhor e ali já começa a perseguição dele. Depois Paulo é rejeitado em Jerusalém. Depois Deus manda Paulo embora de Jerusalém, porque os discípulos, o povo já não aceitava, não bastou. Paulo estava insistindo, aí Deus aparece para ele. O Senhor manda ele embora, fala: Paulo, vai embora. Aí ele entendeu, né?
Paulo é esquecido em Tarso por 10 anos. Paulo fica em Tarso de molho 10 anos. Foram 10 anos de estudo. Ele não ficou lá, né? Esquecido entre aspas, né? Porque não foi largado. Ele ficou esquecido do mundo. Ele precisava, porque Paulo, ele tinha uma certa soberba. Por isso que ele recebeu o espinho, por isso que ele precisou sair para ser tratado. Porque ele sabia que ele estava em um nível superior ali aos discípulos de Jesus. Ele era letrado, ele era poliglota, ele era fariseu, ele tinha uma condição melhor, ele era, né, era reconhecido. Além de hebreu, ele tinha a identidade romana também. Então, assim, Paulo sabia que ele estava... Eu estou por cima da carne seca, né? Como a gente fala, né? Estou bem, porque eu vou chegar lá, o pessoal vai me ouvir. Eles não estão ouvindo eles, mas eu me ouvir, porque, eu sei falar melhor e tudo, né? Então, Paulo ficou de molho 10 anos em Tarso, lá, estudando, aprendendo, se humilhando. Depois ele é arrastado com... depois, né, ele vive na sombra de Barnabé, porque ele precisa de Barnabé. Barnabé que tem que falar, não, gente, com o pessoal, não, gente, calma, ele realmente é cristão, ele realmente se converteu, né? Ele é arrastado como morto em Listra, após ser apedrejado, ele foi dado como morto e não morreu. Ele é impelido por Deus para levar o evangelho para... ele é impedido por Deus de levar o evangelho para a Ásia, que é a hora que ele vai para Filipos, que é para Macedônia. É açoitado e preso em Filipos. É expulso em Tessalônica e em Bereia. É chamado de ignorante e impostor em Atenas e Corintos. É preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Ele sofre um naufrágio em direção a Roma. É mordido por uma cobra em Malta. E agora, nesse momento, ele está lá em Roma, preso, prisão domiciliar, escrevendo a carta aos Filipenses. Então, aí a gente vai iniciar agora Filipenses 3. Filipenses 3, ele traz muitas mensagens. Eu coloquei alguns aqui mais evidente, que é alegre-se no Senhor, né? Ele fala 14 vezes a palavra falando sobre alegria, e o capítulo 3 inicia com Paulo falando, alegre-se no Senhor. E o que era lucro, Paulo considerou como perda, os perseguidores do alvo, e cuidado com os inimigos da cruz. Sejam meus imitadores. Primeiro versículo. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Ele não cansou, ele quer que o povo entenda que não é cansativo, que ele vai frisar, e ele vai falar e vai gritar aos quatro ventos, que alegrem-se no Senhor, entreguem sua vida ao Senhor, não se cansem de servir ao Senhor. Eu passei por tudo, vocês já viram tudo que eu passei. O Filipos, a região de Filipos, os irmãos ali, né, os convertidos ao Senhor ali, sabiam da trajetória de Paulo. Na carta a gente vê lá no início que ele tinha um carinho muito grande com os filipenses. Então, eles tinham acesso a tudo que acontecia com Paulo. Então, ele não se cansa, ele frisa, ele fala, não me canse, para mim não é cansativo ficar falando a mesma coisa para vocês. Eu preciso que vocês entendam, que vocês vejam o quanto é prazeroso, vejam em mim o prazer que é servir o Senhor. No versículo 2, ele dá um alerta, né? No versículo 2 ele fala, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão. Esse cães aqui, parece que Paulo está fazendo um trocadilho, porque o judeu chamava o não judeu, o gentil, de cão. E aqui Paulo está invertendo, ele meio que está dando uma ironizada, né? Cuidado com os cães, ou seja, com os judeus que não entendem quem é o Messias. Cuidado com esses cães. Ele inverteu. Os maus obreiros, lá em Apocalipse 1, fala dos nicolaítas. No primeiro capítulo fala dos nicolaítas. Eu acredito que Paulo também está falando deles. Esses maus obreiros são pessoas convertidas a Cristo,
só que pregam um evangelho diferente do evangelho da cruz, né? Por exemplo, não, você já foi salvo, não tem problema você pecar. Uma das coisas que eles falam é isso, né? Hoje a gente teve a nossa oração de manhã, o pastor falou, os maus obreiros. Os maus obreiros são os que estão dentro da igreja. Eles são os obreiros, eles estão dentro da igreja. Então, a gente também tem que tomar cuidado com os maus obreiros, com a palavra, com aquela palavra que quer te dar, para te corromper, mas ela quer te dar um falso acalento, né? Não, que isso? Não, tem problema você fazer isso, não. Que isso? Não é assim. Deus não é assim também, não. Não é? Isso daí não é esse pecado todo, né? Então, assim, o mau obreiro está aqui, está dentro da igreja, está no nosso meio. Então, a gente tem que tomar cuidado. Como que a gente sabe? Lendo a palavra. Quando a gente lê a palavra, a gente consegue identificar, né? Mais para frente ele fala disso de novo e aí a gente vai entrar nesse assunto. E a falsa circuncisão. Vocês lembram da história de Eliseu com os profetas de Baal, que fez chover fogo do céu? Ali em 1 Reis 18, 28, lá fala desses falsos profetas, eles se mutilavam, eles se cortavam. Então, parece que Paulo também está querendo dizer nesse sentido assim, de ficar se sacrificando, se cortando, não tem necessidade disso. Além da circuncisão, que foi imposta no Antigo Testamento, também tem essa parte aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei se eu coloquei no Antigo Testamento também. Lá no Antigo Testamento também, quando Deus coloca, né, fala para Abraão da circuncisão, lá para Moisés ele fala, eu quero a verdadeira circuncisão para mim é a feita no coração. Não é o prepúcio, não é o cortar o pedacinho do órgão genital, é no coração, a verdadeira circuncisão. Deus já alertava ali que ele queria o coração das pessoas. Não é só sacrifícios, né? Não é só isso, ele quer entrega verdadeira. Então, eu acredito que essa falsa circuncisão engloba tudo, né? A verdadeira circuncisão está no espírito ou na carne? Aí voltando no assunto da circuncisão. Filipenses 3:3 aí, porque Paulo fala da falsa circuncisão e logo ele fala, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, em vez de confiarmos na carne. Aí eu peguei lá o versículo que eu falei, lá em Deuteronômio, portanto, circundem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Já no Antigo Testamento, Deus já está alertando para isso. E quando ele fala aqui que nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, me remeteu lá em João, quando João fala lá com a samaritana, né? Mas vem a hora e já chegou, ou seja, né? Jesus falando, eu já estou aqui, a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Essa é a verdadeira circuncisão, é a entrega total, né? De todo o coração, adorar em espírito e em verdade. Aqui eu coloquei a parte de Filipenses 3, que aí Paulo fala assim, e se for para confiar na carne, se vocês não quisessem confiar no Espírito, se fosse para confiar na carne, eu poderia confiar na carne. E aí ele coloca, eu puxei da Bíblia, eu tenho uma Bíblia judaica, e aí eu puxei de lá, porque eu achei mais interessante o jeito que estava nela. Então ele fala, Brit Milá, o 8º dia. Esse Brit Milá é exatamente a circuncisão em hebraico. Filho de Israel por nascimento, né? Da tribo de Binyamin, que é Benjamim.
falante de hebraico, de pais que falavam hebraico. Quanto à Torá, Parush é fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da comunidade messiânica. E quanto à justiça demandada pelo legalismo, irrepreensível. Ou seja, Paulo quis dizer, eu era perfeito, eu era o cara perfeito para poder confiar na carne, que até então ele confiava mesmo, até os 30 e poucos anos de Paulo, ele confiava na carne. Enquanto Jesus não apareceu e falou, Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí que a ficha dele caiu, né? Aí que ele foi entender que ele não era tudo que ele achava que ele era, né? E aí a gente pula para Filipenses 3, do 7 ao 11. Alguém quer ler, gente? Alguém quer participar? Vou pegar o outro microfone para você. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. A fim de ganhar a Cristo. E se estar unido com Ele, eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu aceito. Essas aceitações vêm de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, como a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Isso. Ou seja, Paulo chegou no ponto de entender que todas aquelas características que em algum momento ele achou que seria a perfeição, para ele foi perda de tempo, né? Eu acho que foi o sentimento parecido, né? Porque quem me dera, né? Ser tá mais à altura de Paulo, não tô longe. Mas assim, quando eu me converti com 42 anos, eu fiquei pensando, cara, 42 anos que eu perdi meu tempo, em vez de estar aqui já mergulhada, aprendendo, né? Alimentando do que realmente alimenta, né? Do alimento real, né? Alimentando a minha alma, o meu corpo, tudo. Então, acho que Paulo entendeu isso. Ele pensou, tudo isso que eu vivi, para mim hoje é perda. Eu só consigo ver lucro estando no meu Senhor, no meu Jesus, buscando a minha salvação, buscando estar com Ele, ressuscitar, né? Ressuscitar e viver lá com Ele, estar aos pés dele, né? Realmente. Então, realmente, é lucro ou perda, né? Vamos pensar, a gente tá perdendo tempo ou a gente está buscando? Né? A gente está investindo, né? O investimento aqui, né? Aqui, lá, a gente tem que pensar lá, não agora eu vou parar então de mexer com, vou deixar de investir na bolsa, vou deixar de focar, de viver, porque é só aqui? Não, mas aqui tem que ser também, né? A gente não tem que ficar separando o mundo, as coisas mundanas das coisas de Deus. A gente tem que fazer isso daqui, a nossa realidade, a realidade divina, né? A busca por
A busca por Deus tem que ser a nossa realidade, ela tem que estar impregnada no nosso meio, no nosso trabalho, na nossa vida, né? A gente tem que fazer com que as pessoas entendam quem nós somos em Cristo, né? A pessoa olhar para a gente e falar: cara, o que essa garota fez? O que essa mulher fez? O que está acontecendo com ela? Que brilho é esse que ela não tinha? Né? Que ela tem? Que imponência é essa que ela parece que tem? Nós temos que ter imponência, nós somos filhos de rei. Nós somos filhas e filhos de rei. Filho de rei se comporta com imponência, com poder. Nós somos poderosos em Cristo, né? Então, Paulo deixa isso claro aqui, que para ele tudo foi perda. Agora que ele está entendendo que a vida dele está valendo a pena. Só por ser filho, né? Eu ouvi um pastor falando esses dias: gente, Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então não adianta você ser filho do filho dele, você tem que ser filho dele, buscar a filiação nele. Ele entendeu que ele vivia apenas uma religião e não um relacionamento com Cristo, é que ele se converteu nisso. A verdadeira conversão foi aí. E aí também ele fala: perseguidores do alvo. Qual é o alvo? Qual é o nosso alvo? É o reino de Deus, né? Então lá de 12 a 14 ele fala: não que eu já tenha recebido isso. Olha, ele reconheceu. Antes ele não reconhecia, ele já achava que não, já estou podendo. Não, agora ele reconhece. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo fala: eu esqueço das coisas que para trás ficaram, o que a gente lembra, né? A mulher de Ló, quando o anjo foi e falou: vai e não olha para trás. Por quê? Não é para olhar para trás para me ver Sodoma e Gomorra pegando fogo? Não. O que ele quis dizer é o desapego. Esquece o que ficou. Foca no seu futuro. Foca no que você vai ver na sua frente. Esquece. Então, quando ela olha para trás, né? Lá em Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Né? Já começou ali. E também Jesus, quando Jesus fala com um rapaz que queria seguir ele, mas queria voltar para despedir da família, aí Jesus fala, mas Jesus, lá em Lucas 9, 62, mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, lá em Jeremias 43 também, que fala: eis que faço algo novo. É Jeremias ou é Isaías? Esqueci. Acho que é Jeremias, não é? Então passa aqui. Jeremias 43. Ele fala: esquece o que passou, olha para a gente, eis que faço algo novo. Quando ele fala para a gente, quando colocar a mão no arado e não olhar para trás, às vezes, gente, tem coisa boa. Tem coisa boa, a gente viveu coisa boa lá no passado. Só que esquece isso também, porque Deus tem coisa melhor ainda. É isso. Deus, Jesus, Ele quer que a gente entenda isso. Os meus planos são melhores e maiores que os seus. Entendeu? Então, não acha que você já alcançou o prêmio, que você já alcançou o seu destino, você já veio e já fez. Não, eu já fiz o que Deus tinha para mim, eu já alcancei o meu propósito. Não, desapega, não é assim não. O seu propósito está lá na frente. O propósito de todo mundo é o quê? É o reino de Deus.
Então esquece, vive, é igual a Amanda, a esposa do Cacá, né? Falou, gente, eu tinha tudo antes dos filhos e tudo. Eu tinha tudo, eu era pastora, a gente estava bem, tudo. Mas se vier e me perguntar se eu quero voltar, não, eu não quero. Quando ela falou aquilo na hora eu lembrei, falei, é Filipenses 3, é agora, é o que o Senhor tem para mim, é de agora para frente, não é mais o que para trás ficou, esquece. Foi bom? Que bom, guarda a lembrança, mas não queira mais voltar para aquele lugar. Procura o seu novo lugar, o seu novo, o novo caminho, né? O caminho estreito, né? E aí, a hora que ele fala de novo, Paulo fala da maturidade, eu achei muito interessante, porque ele fala assim, todos, pois que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Em um parágrafo, Paulo fala, a gente precisa ser maduro. Aqui ele está falando para a gente convertida, para a igreja. Então, assim, igreja, seja madura. Seja madura, entenda o seu propósito, entenda por que você está aqui. Para de picuinha, para de besteira, para de preocupar com coisa pequena, para de preocupar com o seu passado. Tenhamos esse modo de pensar. E se você pensa de modo diferente, às vezes você já está aqui, mas você não está entendendo, a maturidade vai fazer com que Deus revele para você, para a gente andar de acordo com o que Ele quer. Ou seja, a maturidade, o que a maturidade em Deus traz? Ela traz a intimidade. Como que eu consigo a maturidade? A maturidade é o acesso ao Senhor. Para você ter, buscar aqui na palavra dEle. É aqui que a gente amadurece. É trazendo para a vida o que a gente vive aqui. O que a gente lê aqui na Bíblia. A maturidade. Então, estamos maduros? A maturidade traz a intimidade. É o acesso direto a Deus. Né? É o Espírito Santo aqui, ó, colado comigo. É eu saber que se o meu passo vai para a direita ou se eu vou para a esquerda. É isso. Isso é intimidade. É perguntar para Deus até... Deus, e aí? Compra ou não compra essa blusa? Compra ou não compra isso daqui? Vou ou não vou? É isso. Isso é intimidade. É perguntar para o Senhor, entregar a sua vida para Ele, se abrir, se desnudar, né? Ficar nu na frente de Deus e falar, pronto, Senhor, é isso que eu queria, era essa intimidade, e agora o Senhor toma conta. Eu estou aqui, ó, nua, entregue para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Né? Limpa, a nudez significa isso, estou limpa, estou aberta, estou pronta para encarar o que o Senhor tem para mim. Se o Senhor for comigo, eu vou. Então, e a intimidade traz o quê? Traz a revelação que a gente precisa. A intimidade traz essa revelação de entender se é para um lado ou para o outro que a gente vai, né? E agora o finalzinho do capítulo 3. Cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui ele resume, né? Ele fala dos maus obreiros, né? Ele fala de novo, ele falou 3 vezes disso. Ele fala de novo dos maus obreiros, ele fala para a gente tomar cuidado com esses inimigos, os inimigos da cruz, a pessoa que às vezes quer falar de Jesus só para crescer, só para ganhar seguidor.
né? Mas o coração dela não está pronto, não está preparado. Ela não tá, ela ainda está com o coração de pedra. Ela não recebeu ainda o coração de carne, né? E ele fala: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, é literalmente isso, gente. Foca, olha para frente, olha para cima, olha para frente, né? Mas sabendo que é lá em cima, o reino está lá em cima. É ali que nós temos que chegar, é ali que é o nosso alvo. E a gente precisa levar a gente também. A gente precisa fazer as pessoas entenderem, né? Quando Deus fala com um dos profetas, ele fala: olha, eu estou te colocando para falar com eles, acho que é Ezequiel. Eu estou falando para você falar com eles, e se você não falar do que eu estou falando, de arrependimento, de tudo isso, você vai ser culpado, você vai ser castigado, né? Isso foi no Velho Testamento, mas ainda vale. A gente tem a obrigação de falar: ah, eu tenho vergonha. Então haja como um cristão, como um convertido, né? Uma pessoa que está entregue, que está com foco no alvo. Não deixa nada te distrair. Foca no alvo, certo? E é isso. A gente encerra Filipenses 3 e vamos orar?